Saudações tricolores, uma boa tarde, bem-vindos a mais uma atualização da tarde, onde a gente vai falar sobre a Copa do Brasil. A gente vai ter sorteio agora da terceira fase da competição. Vamos ver aqui os adversários que o Fluminense pode enfrentar, inclusive já quero que você deixe o seu palpite. Vamos falar também sobre a extensão de vínculos de contrato com a Superbet e o assunto... Uma pauta que surgiu hoje no Redação Sport TV que envolve Fluminense, Flamengo, Vasco e Maracanã. Vou deixar com vocês ela lá pro final, vou fazer aqui suspense, mas vamos então para mais uma atualização. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. A gente vai começar a nossa atualização com o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, que vai acontecer daqui a pouco, às 3 horas da tarde. E, inclusive, depois, às 5 horas, a gente vai ter uma live para conversar sobre o nosso adversário, também sobre os jogos de amanhã e mais o que surgir de notícia ao longo do dia. Mas antes, eu preciso pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se você é tricolor e curte, tá sempre bem informado sobre o Fluminense. Vou colocar na tela os dois potes para nós vermos aqui os adversários que a gente pode acabar enfrentando com o resultado desse sorteio. Esses daqui são os potes para o sorteio da primeira fase. O Fluminense pertence ao primeiro pote, onde são os times que estão melhores ranqueados dentro do ranking da CBF. Então o Fluminense está junto com o Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Bragantino, Vasco, Santos e Cruzeiro. São os times do primeiro pote, ou seja, os adversários que a gente só vai poder enfrentar mais à frente, conforme forem avançando na competição. E a gente avançando também, assim a gente espera. E aqui estão os adversários que nós podemos enfrentar, que são Ceará, Criciúma, CRB, Vila Nova, Operário, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, CSA, Náutico, Botafogo da Paraíba, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã e Capital. E assim, a gente tem, de fato, um calendário bastante apertado, falando sobre 2025. Mas, apesar do calendário apertado, na Copa do Brasil muito é discutido com relação a longas viagens e o como isso desgasta os times e o como isso é um problema logístico para os clubes. A gente está falando sobre um sorteio que está acontecendo no dia 9/4, pouco antes da terceira fase da competição ser disputada, né? Mas ao mesmo tempo, por mais que os times do pote 1 sejam os melhores ranqueados e tenham uma certa obrigação com relação ao time do pote 2, você também tem adversários mais tradicionais, adversários que estão na Série A, como o caso dessa vez do Ceará, o Criciúma que não está, mas estava na Série A no ano passado. Então, pra mim, nesse momento da competição, o melhor é a gente tirar um adversário que vá dar pouco trabalho, ainda mais que a gente tá falando sobre o início de trabalho nosso, com relação ao nosso técnico. Então, tirar adversários mais fracos, como o caso de Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã, Capital, enfim. Mas Júlia, quem quer ser campeão não escolhe adversário, de fato. Ninguém escolhe adversário, na verdade. Tanto quem quer ser campeão, quanto quem sabe que não vai conseguir chegar lá. Mas se a gente puder ter uma vida mais tranquila, eu vou torcer para que a gente tenha uma vida mais tranquila nesse início já não é mais início de competição, que a gente já passou pela primeira e pela segunda fase, mas a gente tá falando sobre o Fluminense precisa chegar no mata-mata, o Fluminense precisa avançar no mata-mata. Então, quanto menos dor de cabeça a gente tiver nessa terceira fase, acho que melhor é pra gente pensar em lá na frente, quando tiver com o time, a gente imagina mais encaixado, já com a ideia do Renato nas mãos. Aí a gente vai disputar contra adversários mais fortes, até porque lá na frente é inevitável, né? Mas você deixa aí nos comentários qual é o seu palpite para esse sorteio e vamos falar sobre a Superbet, porque teve fala do CEO indicando que vai haver renovação de contrato com o Fluminense. Coloquei aqui na tela com vocês o post da Central Fluminense com o trecho da fala do CEO da Superbet no Brasil, o Alexandre Fonseca, para o Poder 360, né, o podcast. Estamos discutindo sobre uma extensão com o Fluminense até 2028. Deve ser anunciado nos próximos dias, indicando que essa renovação está bem amarrada. O contrato da Superbet com o Fluminense vai até o final de 2026 e mesmo esse contrato ainda estando em curso, já estão falando sobre uma renovação, uma extensão desse vínculo. Ele na sua fala, ele não chega a falar sobre valores, ele até fala que não iria revelar porque cada clube trata
isso de uma forma, né? Expõe ou não expõe. Mas o Fluminense, o último contrato, o primeiro e até então o último contrato com a Superbet foi cerca de 52 milhões, o que envolvia ali metas e bônus, o valor fixo era por volta ali dos 40, mas tudo indica então que uma renovação seria por um valor acima disso. Não sei exatamente o que pode estar em jogo, porque a gente pode pensar nessas questões de movimentação da SAF, porque seria talvez a única novidade de quando a Superbet fez o contrato para agora. O restante do Fluminense já estava garantido no Super Mundial e, para falar a verdade, em 2024 até a campanha não é positiva para poder atrelar a campanha de 2024 a essa renovação. Mas vamos ficar atentos, com certeza o Fluminense divulgando, os jornalistas com certeza já estão atrás para poder ter mais informações e divulgar esses valores, e vamos ver o quanto se valoriza esse valor do Fluminense. Acho importante, acredito que possa ter até a ver com não correr o risco de perder a camisa do Fluminense no mercado. Afinal, as bets estão patrocinando muitos times e você tem valores bem altos, inclusive no Jornada fizeram uma comparação com relação aos outros times da Série A que são patrocinados por casas de apostas, e alguns times renovaram seus contratos, fizeram novos contratos e acabaram ultrapassando o Fluminense na fila. Então pode ser até para acertar esse valor e garantir a permanência do Fluminense, que o Fluminense não migre para um outro patrocinador master mais para frente. Mas acho que não vejo nada de negativo. Pode questionar ali a extensão do vínculo até 2028. O Fluminense vai ficar preso até 2028. Mas da mesma forma que estão renovando antes desse prazo, pode ser que se renove antes desse prazo, reacordos. Acho que tudo muito conversado, me parece ser para algo realmente positivo pra gente. Bom, como é essa altura do campeonato, acredito que eu não preciso lembrar vocês que amanhã tem rodada dupla com Fluminense na Superliga e Fluminense na Sul-Americana. Pra quem quiser os detalhes de ingresso, a ação que o Fluminense fez pra mobilizar a galera pra ir no jogo do vôlei também, que vai acontecer no Maracanãzinho. Eu vou deixar o vídeo da nossa atualização de ontem no link do card, só você pular lá pro final do vídeo que tem justamente essas informações. Mas antes eu quero colocar na tela, ontem a gente falou sobre a questão do Maracanã, principalmente sobre a matéria do Diogo Dantas, que faz o Fluminense se mobilizar e sair com a nota oficial. Inclusive o Flamengo saiu com nota oficial também, e a própria perfil do Maracanã saiu com nota oficial também, desmentindo ali a matéria do Diogo Dantas. Porém, ele traz algumas informações, né, que para além desse viés, que seria um viés de bastidores que tem uma capa muito clubista, ele traz ali algumas informações sobre esse acordo dos jogos que o Vasco vai fazer no Maracanã. E um detalhe, eu vou colocar na tela com vocês, tirando a parte do Vasco entrando no consórcio, que isso foi o que repercutiu ontem, o Diogo Dantas, ele até coloca ali o fazer parte do Maracanã, então eu vou ignorar essa ideia, tirando a parte do consórcio. Mas sobre os jogos em disputa, o Diogo Dantas coloca que o clube poderá envelopar o estádio, iluminar com suas cores e operar ingressos, e a negociação comercial passa por uma taxa igual ao Estado e exploração de bares e outras receitas. E aí ontem o Gabriel Amaral fez um vídeo e ele postou esse tweet, além da questão que da matéria que repercutiu ontem. E aí havia aqui a questão do que seria esse envelopar o estádio. E hoje, na Redação Sport TV, falaram sobre o que seria, esclarecendo o que seria esse envelopar o estádio. Eu achei um pouco exagerado, mas achei que vale trazer a fala para mostrar aqui para vocês. Vou colocar na tela. Mas o que o Vasco conseguiu é que, ele já conseguiu, que nestes jogos em que ele tem um mando de campo, ele vai ter um tratamento diferente com relação às receitas, a exploração de bares, de outras permissionários dentro do estádio, e ele vai ter como caracterizar o estádio para que seus jogadores se sintam realmente mandantes do jogo. Uhum. Por quê? O Maracanã hoje ele é totalmente envelopado para o Fluminense no vestiário à esquerda, o Fluminense no vestiário à direita e o Flamengo no vestiário à esquerda.
Então, os vestiários, o 3 e o 4, não tem característica. Então, o clube usa aqueles vestiários. Então, esses vestiários vão ser envelopados, os jogadores vão ter a sensação de que estão no ambiente do clube. A iluminação do estádio, que agora virou moda, a iluminação do estádio vai ser uma iluminação, quando o Vasco for o mandante, caracterizado. As bandeiras de córner terão bandeirinhas do Vasco. Então, para o Vasco, que tende a fechar São Januário em 2026, para as obras de reformulação, 1 é maior do que 0. O Vasco, se fechar, não tem onde jogar. O Vasco vai ter que se virar para jogar em algum lugar. Então, ele já tem, pelo menos garantido, 4 jogos em 2026, além dos clássicos regionais que ele pode fazer. Não estamos falando de campeonato estadual, porque no campeonato estadual os clubes estão vendendo um mando de campo, estão jogando fora do estado. Mas no Campeonato Brasileiro, o Vasco vai ter, ou Libertadores, ou Sul-Americana, ou Copa do Brasil, o Vasco vai ter mais 4 jogos. Para o Vasco, isso é um ganho. Como as informações que os clubes confirmam são apenas os jogos, né, esses clássicos acontecendo no Maracanã, com 50-50 de público, o Fluminense garantido no setor sul, e também o fato de o Vasco ter ali 4 jogos em 2024 e 25, em 26 para poder disputar, e não coloca, por exemplo, os 19 jogos que o Diogo Dantas coloca na matéria e tudo mais. Eu não sei o quanto eu levo essas outras informações que ele relata ali a ferro e fogo, mas assim, envelopar os vestiários pro Vasco se sentir em casa, se for isso mesmo, acho, assim, ridículo. Espero que... Então tenha que ser um aluguel mais caro, né? No mínimo. Mas, enfim, exploração de receitas eu entendo, mas já fiquei sabendo que isso também não é comum. Quando você vai jogar, por exemplo, em São Januário, no Newton Santos ou em outros estádios. Agora, envelopar vestiário eu achei demais, assim. Realmente... não me faz sentido para um clube que tá fora do consórcio e vai alugar para jogar alguns jogos ao longo da temporada. Na minha cabeça não faz sentido, não entendo por que a permissão, até porque não entendo nem por que a necessidade. Pra se sentir em casa, você joga em casa, né? Se você não joga em casa, você não faz parte do consórcio, você não tem que se sentir em casa. Se alugou, você vai jogar como qualquer outro time que alugou, né? Mas enfim, fica aí, achei que valia a curiosidade, porque eu fiquei assistindo um pouco, achando minimamente estranho. Não dá pra dizer assim, minimamente estranho. Mas essa foi a nossa atualização da tarde, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não esquece de deixar o like e de aparecer na nossa live às 5 horas da tarde. Beijo no coração, saudações tricolores e até mais!